declarar isso. És invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo Feche os seus olhos, levante suas mãos. Você está aqui por Ele. Canta isso. Canta isso. Adora Ele nessa manhã. Enche a atmosfera desse lugar com a sua adoração. Hoje pra Aleluia. sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Pode continuar. Tocando baixinho. Continua de pé. Nós vamos seguir as instruções, a inspiração do Espírito. Você me ouve bem aí? Não precisa abrir, mas preste atenção no que eu vou te falar. Colossenses capítulo 1, no verso 9 diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Diga comigo, pedir. Diga de novo, pedir. Que transbordeis, aleluia, do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Sabe, queridos, eu tenho uma mensagem para ministrar para vocês na manhã de hoje, mas eu estava ali e esses versículos começaram a borbulhar no meu coração. E eu sei também que muitas vezes a gente ministra uma palavra e deixa o Espírito se mover ao final dela. Mas deixa eu te falar uma coisa, o Espírito de Deus não está numa caixa. Diga assim, o Espírito de Deus não está numa caixa. Diga, Ele é maior. Diga, Ele é melhor do que qualquer forma que eu possa tentar dar para Ele. E sabe, queridos, quando eu estava lendo isso aqui, eu entendi que de fato a manhã de hoje precisa começar com essa oração. Diga comigo de novo, oração. Ei, irmão, crente sem oração é um perigo. E está na hora da gente começar a ativar oração na nossa vida com mais intensidade. Está na hora de começarmos a ativar oração no meio congregacional com mais intensidade, porque tudo começa num ambiente de oração. Eu não estou aqui, querido, para te dizer que você precisa ter palavras bonitas nessa manhã. Eu não estou aqui para te dizer que você tem que orar como eu oro nessa manhã. Eu não estou dizendo que você precisa ser eloquente. Você só precisa ser sincero. Você só precisa ser transparente. Você só precisa dar o seu melhor. Aleluia. E amado, desde que eu ouvi sobre vocês, desde que eu ouvi sobre essa igreja, eu não cesso de orar, eu não cesso de pedir para que o conhecimento da vontade dEle seja revelado em sabedoria espiritual. E sabe como nós vamos começar nessa manhã? Deixa eu te dar uma boa notícia, orando. E sabe quem é que vai fazer isso? Não sou eu, você é um agente dos milagres de Deus. Você carrega a glória, você carrega a presença. Mas presta atenção, você não vai orar qualquer coisa. Não é sobre qualquer coisa, é algo específico. Então você vai, movido pelo Senhor, buscar um irmão que está perto de você, um irmão que está lá atrás, um irmão que está na frente, um irmão que está do lado. Mas você vai buscar alguém. E a sua oração vai ser, aleluia, para que essa pessoa que está aí, e que você vai orar por ela, transborde.
para que ela transborde. Transborde em quê? No conhecimento da vontade de Deus. Meu irmão, tem muita gente por aí querendo buscar as coisas lá de fora. Mas a palavra diz em Mateus capítulo 6, verso 33, buscai, buscai, buscai. É uma ação, meu irmão, que não me cabe. É uma ação que cabe a cada um de nós individualmente. Eu não posso fazer por você, você não pode fazer pelo irmão que está do seu lado. É uma coisa que cada um tem que fazer. E dessa vez eu vou subir para que você veja melhor. Aleluia. Mas nós estamos numa cidade que não para. Quem está aqui ainda? Se diz isso de São Paulo. A cidade que não para, a cidade do trabalho, a cidade do empreendimento, a cidade de ganhar dinheiro. As pessoas falam isso. Mas deixa eu te dar uma advertência da parte do Senhor na manhã de hoje. A sua forma de ter as coisas não é a forma que o mundo ensina. Eu vou te dar uma outra oportunidade de dar um amém. A forma de você ter as coisas não é a forma que o mundo ensina. A Bíblia disse algo, buscai. Quem está aqui para buscar? Quem está aqui para buscar? Ei, eu não estou falando em buscar coisas, eu estou falando em buscar a Ele. Buscai em primeiro lugar. Não é se sobrar tempo, não é se eu tiver disponível, descansado. É buscar. Independente de eu estar cansado ou não, independente de eu estar fatigado ou não, é buscar com intensidade o reino. E sabe o que vai acontecer com você, meu irmão? Todas. Você pode dizer isso comigo nessa manhã? Diga todas. Diga de novo, todas. Diga de novo, todas. As coisas serão acrescentadas. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele, não vai te faltar. Diga de novo, não vai te faltar. Ei, talvez você esteja vivendo algum momento de pressão, algum momento de circunstância, mas você tem um Deus que é maior do que qualquer pressão, é maior do que qualquer circunstância. E meu querido, está na hora de buscar a Ele. Adorar com força, com intensidade. E você vai sair do seu lugar, você vai orar por pessoas aqui hoje. Não prive o Espírito de se mover através de você. Queridos, nós somos uma igreja que flui nos dons espirituais. Ei, aqui não tem estrela não. O seu pastor não é estrela. O seu pastor não foi chamado para brilhar sozinho. Essa igreja é uma constelação. O brilho do Senhor está sobre você. Então hoje nós vamos orar, queridos, para que essa revelação da vontade de Deus, ela esteja sobre cada um de nós. Ei, tem uma vontade de Deus para a sua e para a minha vida. E Ele continua, eu sei que você está de pé, segura em pé aí. Porque estar de pé significa estar de vigia, estar em posição de prontidão para executar algo. Versículo 10, com que objetivo nós vamos orar para que o irmão entenda a vontade de Deus? A fim ou com o propósito de viverdes de modo digno do Senhor. Sabe que a gente não foi mais chamado para andar de qualquer jeito? Rapaz, eu queria dizer que eu tinha aqui um carro novo, uma casa nova para você, mas o que eu tenho para te dizer hoje é que a sua vida não te pertence mais. E que você não pode mais viver de qualquer jeito, que a sua vida é para o Senhor. Tem muita gente querendo o Salvador, Jesus Cristo, mas está esquecendo do Senhor.
E eu vou te dizer, meu irmão, viver o reino começa por uma porta, e o nome dessa porta se chama arrependimento. Aleluia. Viver de forma digna do Senhor para o seu inteiro agrado. Irmão, você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar porque você está aqui nessa manhã? Que você não veio simplesmente para um clube social, que você não veio para um encontro de pessoas, que você não veio simplesmente para ouvir de Deus uma resposta para a sua vida. Ei, deixa eu te posicionar, deixa eu te colocar no lugar certo. Antes de querer receber alguma coisa da parte de Deus, a gente precisa entender que nós somos chamados para primeiro ministrar para Ele. Então, preste atenção, se você veio aqui para ouvir algo da parte de Deus, eu estou te dizendo nessa manhã, se você quer ouvir a Deus, você precisa primeiro dar a Ele. Vivendo para o seu inteiro agrado, não é parcial agrado, é inteiro. E aí o versículo ainda vai dizer, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Versículo 13, Ele nos libertou. Tem alguém livre aqui? Tem alguém livre aqui? Libertou, você é livre. Você é livre. Você é livre do pecado, você é livre da maldição, você é livre da condenação, você é livre da miséria, você é livre da depressão, você é livre da opressão, você é livre da falta, da escassez. Ele te libertou. Ele te libertou do império das trevas e te transportou. Te transportou, e eu gosto de uma versão, porque dentro desse contexto original, essa palavra transportar significa também arrancou com violência. Ele te arrancou sem pedir licença de um reino das trevas e te colocou no reino do Filho do seu amor. Você pode dizer comigo nessa manhã, diga, eu estou num reino de luz, de paz, de alegria, de abundância. Você tem convicção disso nessa manhã? Vou perguntar de novo, você tem convicção disso nessa manhã? Então já seria motivo suficiente para fazer uma festa gigante. Porque a tua condição natural não muda a tua condição espiritual, mas a tua posição espiritual muda o quadro natural. Mas você vai sair nesse momento agora, e a gente vai cantar, vai louvar, mas não é para você louvar. Você vai orar, e você vai orar por alguém, para que os planos de Deus, a vontade de Deus, seja manifesta e despertada na vida dessa pessoa. Você está aqui? Você está pronto? Então vamos fazer isso agora, saia do seu lugar, vamos cantar. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vives estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás.
todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. 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 Obrigado, Jesus. Obrigado por tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por tua presença manifesta nesse lugar. Obrigado pelo teu Espírito se movendo em cada palavra, em cada abraço, em cada oração, em cada intercessão. Obrigado por vidas sendo alcançadas nesse lugar. Obrigado por vidas ministrando e sendo ministradas nesse lugar. Senhor, não é como eu quero, não é como eu desejo, não tem que ser de uma forma programada, de uma forma engessada, tem que ser como você deseja. Senhor, nesse momento, como congregação dos santos, nós oramos para que nesse lugar não seja conforme a nossa vontade, não seja conforme os nossos pensamentos, mas seja conforme a tua vontade. Jesus, você nos ensinou a orar, e quando você nos ensinou a orar, você disse: ao orar, oreis assim: Pai nosso que estais no céu, seja feita a sua vontade. E nós aproveitamos essa atmosfera e esse ambiente para dizer nessa manhã: seja feita a sua vontade, seja feita a sua vontade, seja feita a sua vontade. Aqui na terra, aqui na terra, aqui na terra, aqui na terra, como é nos céus. Nós queremos declarar no nome de Jesus os céus se manifestando na terra, os céus se manifestando nessa igreja, os céus se manifestando na vida de cada crente nesse lugar. Em o nome poderoso de Jesus. Volta para o teu lugar e vamos cantar mais uma vez. Eu vou ministrar a palavra para vocês.
Levante suas mãos, adore ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Baixa só um pouquinho. Ei, você está preparado para cultos que não vão haver sequer ministrações? Você está preparado para cultos que vão se transformar numa vigília? Porque quando a gente dá liberdade ao Senhor, meu querido, Ele se move como Ele deseja. Não estranhe, meu irmão, se chegarem cultos aqui que eu não ministrar. Porque importa que você não seja ministrado por mim, mas pelo Senhor. Que você seja alcançado não por mim, mas pelo Senhor. Então fica pronto para isso, querido. Feche os seus olhos, levante suas mãos e vamos adorar. Quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Um despertar santo sobre nós, Pai. Um despertar genuíno, vindo do Teu Espírito para um cumprimento de um propósito. Um cumprimento de um propósito que é maior do que cada um de nós. Graças te damos pela chama do Teu Espírito bem acesa. Bem acesa, bem acesa, no nome poderoso de Jesus. Você crê? Você pode dizer amém? Você pode dar um glória a Deus? Toma o teu assento, obrigado ao louvor. Meu querido, eu já estou aqui ministrado da parte do Senhor, e já seria muito bom se eu retornasse para minha casa agora, porque eu recebi uma porção da vida do meu irmão, da vida daqueles que estão comigo, daqueles que congregam. E deixa eu te dizer, meu irmão, se prepare para que Deus possa usar você nesse ambiente mesmo, porque você também é um agente de Deus. Eu quero aproveitar a oportunidade, antes de ministrar a palavra, trazer uma novidade para vocês. Quem gosta de novidade? Algumas pessoas, mas eu vou tentar ver se o resto também. Quem gosta de novidade? De boas novidades. Então, meu irmão, vou te dizer, você não pode ficar de fora dos cultos da quinta-feira. Sabe por quê, querido? Porque a partir de agora, os nossos cultos de quinta-feira terão ministração da palavra, mas também terão momentos de mover no Espírito e oração. Misericórdia, 30% da igreja se regozijou. Momentos de oração e do Espírito. Amado, a oração na vida do crente é essencial, tal qual um tripé para um pedestal. Se esse tripé não estiver pronto, oração, palavra, comunhão, vai cair, vai desabar. E sabe, amados, nós vamos estar aqui orando, gerando coisas no Espírito nesse tempo, orando uns pelos outros, orando por aquilo que Deus nos direcionar. Não serão simplesmente orações práticas ou simplesmente ali pontuadas, ora por isso, por aquilo outro. Nós vamos deixar Deus nos mover nesse lugar. Então vai haver dias que nós vamos orar uns pelos outros, vão haver dias que nós vamos orar pela igreja, vão haver dias que nós vamos orar pelas autoridades, vão haver dias que a gente vai orar por aquilo que o Senhor nos impulsionar.
E deixa eu te dizer, meu querido, é nesse ambiente que as áreas da sua vida que precisam ser afetadas, serão afetadas. Então você está pronto para isso? Quando começa? Quando começa? Então você precisa estar aqui às 20 horas para a gente juntos gerar esse ambiente do Espírito. Amém, queridos? Vamos para a palavra, abre comigo, por favor, no livro de 2 Coríntios. Glória a Deus. Capítulo 4, dando continuidade às coisas que a gente vem ministrando durante esses dias, nesse mês. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 16, 17 e 18. Todos abriram? Está projetado também. Diz assim: por isso, não o quê? Não o quê? Primeira instrução de Deus para nós. Deus não quer ver nenhum crente nessa igreja desanimado. Aleluia. Amém? Amém? Deus não quer ver nenhum crente desanimado. Glória a Deus. Ele disse, por esta razão, não desanimamos. Pelo contrário, caminhamos numa direção oposta. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Eu não sei, não conheço todos ainda, então eu quero falar para você que se você não sabe o que é homem interior, o homem interior é o seu espírito, é quem verdadeiramente você é. A Bíblia diz que nós, de fato, somos um espírito. Não dá para se fazer uma separação do espírito, alma e corpo, senão pela palavra. Nós somos um conjunto de todas essas coisas, mas a nossa real identidade é que nós somos um espírito. Temos uma alma e habitamos em um corpo. Aleluia. Mas, amado, veja só. O que acontece com o nosso corpo natural, infelizmente, por causa do pecado, é que com o passar dos anos, com o passar do tempo, esse corpo ele vai se deteriorando, ele vai envelhecendo. Sim ou não? Quando eu vejo há uns dias atrás, e não faz muitos dias mais, eu não tinha cabelos brancos. Eu tinha muito mais cabelo do que eu tenho hoje. Zé Carlos também. Mas a ação do tempo, presta atenção, a ação do tempo faz com que o nosso corpo, ele envelheça. Mas deixa eu te dizer algo. A ação do Espírito, do poder de Deus, no nosso espírito, no nosso homem interior, na verdade, faz com que a gente se renove dia após dia. Versículo 17 diz, porque a nossa leve, eu gosto disso, não disse pesada, disse leve e momentânea, também não disse eterna. Às vezes a gente costuma conversar com alguns crentes e toda vez que a gente conversa com eles, eu digo, pastor, como é que está a sua vida? É só um exemplo, aí o pastor vai olhar para mim e responde, estou no deserto, meu irmão. Ou a gente olha para o outro, pastor Zé Carlos, como está a sua vida? Ele fala, pastor, só a graça. Alguém já viu isso aqui? Já. Alguém já falou isso em algum momento da sua vida? Às vezes a gente faz isso. Só a graça, pastor. Está um deserto. Olha, vou te contar, está um deserto. E não é que a gente não possa passar por desertos.
Não é que a gente não possa atravessar desertos. Quem está aqui comigo? Amém. Mas Deus nunca teve deserto para os seus filhos. Deus tinha Canaã. Amém. Amém. Glória a Deus. 3, glória a Deus. Mas é verdade do mesmo jeito. Deus nunca teve deserto como um lugar de permanência dos seus filhos. O lugar de permanência para os filhos de Deus se chama Canaã, ou terra prometida. Uma terra que mana leite e mel. E às vezes as pessoas estão lá dizendo, olha, está só a graça. Olha, eu estou no deserto. Olha, eu estou no deserto. E 6 meses depois você encontra com a pessoa e ela está no deserto. E depois de 6 meses você encontra com ela e ela continua no deserto. Diga comigo nessa manhã, tem algo de errado. Estudiosos falam que a travessia do deserto até Canaã, por Moisés e o povo, deveria ter durado 40 dias. Deveria ter durado 40 dias, durou 40 anos. E por que duraram 40 anos? Porque era a vontade de Deus? Não, queridos. Por causa da murmuração do povo. Mas não é assunto para a nossa ministração hoje. Versículo 18 diz, ainda versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Agora presta atenção, versículo 18, não atentando. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga para ele, não atente. Não atente em quê? Nas coisas que se veem. A gente está aqui gerando muitas coisas na dimensão espiritual, queridos. E por mais que nos meus olhos naturais eu ainda não esteja vendo, para mim já é uma realidade. Sabe, por mais que as coisas que Deus tem comunicado ao seu coração ainda não sejam visíveis aos seus olhos, não significa que elas já não são reais na dimensão do Espírito. Não significa que elas já não têm sido geradas na dimensão do Espírito. Eu sei que o contexto aqui fala de um outro contexto, que fala de vida eterna e de tantas outras coisas, mas é aplicável ao que nós estamos falando, não atentando nós nas coisas que se veem. Glória a Deus. Porque aquelas coisas que a gente vê são temporais. Você pode dizer comigo nessa manhã, diga, o que eu vejo vai passar. Diga de novo, o que eu vejo vai passar. Diga assim agora, o que eu sinto vai passar. E isso vale para bom ou ruim. Mas ele disse no versículo 18, mas atentando para as que não se veem, porque estas são eternas. Estas são eternas. Então, querido, hoje pela manhã a gente vai navegar numa história da palavra de Deus, e é uma história real e verídica, que está lá no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. E a gente vai falar de um jovem chamado Davi. E é só para que você saiba que os jovens também podem nos ensinar alguma coisa. Cadê os jovens desse lugar?
Jovens também podem ensinar alguma coisa, jovens também podem se mover na dimensão sobrenatural. O apóstolo Paulo chamou um pupilo, me permita falar assim, chamado Timóteo, era um jovem pastor, e foi fiel e escudeiro de Paulo por muito tempo. Foi, na verdade, aquele que não abandonou Paulo quando Paulo mais precisou. Quem está aqui? Deus pode usar jovens. Amém. Deus pode usar crianças. Amém. Aleluia. Você está pronto para os últimos avivamentos, queridos? Deus pode usar crianças. Eu comecei a pregar com 7 anos de idade. Vou trazer qualquer dia o meu terninho, que até hoje eu tenho, guardado. 7 anos. Deus pode e Deus quer. Mas dentro desse contexto, vamos aprender com Davi. E agora a gente está vendo, diante dos olhos dos povos de Deus, os israelitas, um grande desafio. No verso 3 diz assim: estavam estes num monte de um lado de além, e os israelitas no outro monte do lado daquém, e entre eles havia o vale. Versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. No versículo 5, 6, 7, vai descrever as armas e as ferramentas que aquele gigante carregava. Então presta atenção, a Bíblia está falando aqui de uma guerra que estava prestes a acontecer entre o povo de Deus, o povo aliançado com Deus, e um povo que não tinha aliança nenhuma com Deus. Os israelitas de um lado e os gentios de um outro lado. E quando essa guerra estava por acontecer, havia naquele lugar, entre esses dois povos, um vale. E um homem gigante, eu não sei qual é a pessoa mais alta da igreja hoje aqui representada, mas mesmo que seja a pessoa mais alta aqui da igreja representada, é o Gomes. Mesmo que seja, ou o Alexandre, não sei. Ainda assim, não se compara em aparência, e fala comigo de novo assim, ó, aparência, com aquele gigante. E aquele gigante, gigantesco literalmente, cheio de armaduras, ele saiu para afrontar o exército do Deus vivo. Versículo 10. Disse o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que a gente peleje. Versículo 11. Agora, claro, né, o povo de Deus. O povo de Deus vai dar uma resposta à altura. Ouvindo Saul, quem era Saul, queridos? Quem era Saul? O rei. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e fizeram o quê? Fizeram o quê, irmãos? Temeram. Veja o link daquilo que a gente leu lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Não atentando nós nas coisas que se veem. E agora a gente estar ali com o povo de Deus, o povo que tem Deus ao seu lado, e esse povo está a começar do seu líder, olhando para o gigante, atentando, considerando. Mas o cara é alto mesmo, viu? Eu não sei se existe essa expressão aqui, porque eu sou nordestino, mas se não existir, a gente traduz. Talvez Saul olhou para aquele cara e disse: uma lapada de braço daquele cara, meu amigo.
Rapaz, uma mãozada desse cidadão derruba qualquer um. E eles começaram a olhar, e olha as armas que ele tem. Olha isso, olha aquilo. E disse que eles se espantaram. Primeira lição que nós podemos tirar aqui nessa manhã. Enquanto líderes nessa igreja, nós não podemos nos deixar espantar pela aparência do gigante. Um amém, 2 améns, 3 améns. Mas eu vou dizer de novo, porque essa ministração não é só para você que veio aqui. Essa ministração é para mim, é para os pastores, é para a diretoria, é para a liderança. Primeira informação de Deus para nós: nós não podemos atentar para a aparência ou o aspecto do gigante. Porque se a gente, enquanto liderança, começar a atentar para a aparência e o aspecto do gigante, o que é que vai acontecer conosco? Nós vamos ficar espantados e temerosos. E se a gente ficar espantado e temeroso, meu querido, você vai olhar para nós e você não vai ter uma referência de segurança. Quem está aqui comigo? Amém. Você está aqui? Então, naquele momento, meu irmão, existia um rei que deveria dar exemplo, mas ele não estava dando exemplo. Um rei que não deveria ter sido amedrontado por causa do aspecto do gigante, mas ele se deixou atemorizar. E, consequentemente, também todas as suas tropas. Eles temeram. Mas aí, amado, dentro desse contexto, um jovem chamado Davi, aleluia, o mais moço, o caçula, o único que não havia sido treinado naquela casa para a guerra, ele havia sido treinado para pastorear ovelhas. E Davi não era um pastor natural apenas, ou melhor, um pastor de pessoas. Davi era um pastor natural. Ovelhas, cabras, era esse tipo de pastor. Cuidava de animais. Era a vocação, era o cuidado dele. Aleluia. E veja o que diz. Versículo 13, apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e seguiram para a guerra. 14, Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Versículo 17, disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para os teus irmãos, uma efa desse trigo tostado e estes 10 pães, e corre para levá-los ao acampamento e aos teus irmãos. Então, Davi foi levar a comida. Olha, você é pastor dessas ovelhas aqui, mas meu filho, eu vou te pedir uma gentileza. Por favor, pegue aqui esse arroz, pegue aqui essa carne desfiada, pegue aqui essa saladinha, essa batata, e vá lá no campo de batalha, leve para os seus irmãos, leve para os guerreiros, seja esse menino de recado. Aleluia. Aleluia. E eu poderia estar ministrando para a liderança hoje pela manhã aqui, e já que você está aqui, você vai receber também. Mas me chama a atenção que Davi não questionou. Glória a Deus. Quem está aqui ainda, diga assim comigo, Davi não questionou. Você parou para pensar que a Bíblia não fala que quando os irmãos de Davi foram à guerra, e menino gosta dessas coisas, menino já nasce brincando, lutando, esmurrando, aquela coisa, pega a espada.
Os 3 mais velhos foram para a guerra. A Bíblia não disse. E Davi muito se entristeceu, porque foi deixado. E Davi muito se entristeceu, porque a exemplo dos seus irmãos, ao contrário disso, ele foi pastorear ovelhas. Quem está aqui? Davi também não se entristeceu quando foi dito para ele que ele deveria ir ao campo de batalha, não para guerrear, mas para levar comida para os seus irmãos e para o povo. Se você é líder, deixa eu te dizer algo nessa manhã, não há nada demasiadamente pequeno que você esteja fazendo. Não há nada que seja insignificante daquilo que você está fazendo. Não importa se é abrindo uma porta, se é varrendo um chão, se é limpando o banheiro. Para Deus isso tem um peso de glória. Porque Deus não recompensa cargo, Deus recompensa fidelidade. Quem está aqui ainda? Ele recompensa fidelidade. E deixa eu te falar também, é nesse lugar de fidelidade que ele te encontra e pode te promover. Amém. Glória a Deus. E dentro desse contexto, Davi sai e vai até os seus irmãos. E quando ele chega lá, ele encontra os exércitos prontos para a peleja. Versículo 20. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada. Oh, glória, isso aqui é que é disposição, viu? Para obedecer. Levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas. E olha a prudência. Ele não simplesmente foi, ele teve o cuidado de deixar alguém para cuidar das ovelhas que foram confiadas a ele. Deixou alguém com as ovelhas, carregou-se e partiu, como lhe ordenara. Ao chegar no acampamento, as tropas já saíam a formar-se em ordem de batalha. E aí, às vezes, a gente esquece das emoções que a gente vê na Bíblia, mas não consegue extrair. Porque diz que as tropas estavam como? O que é que está dizendo no versículo 20? Como? Ao quê? Gritos. As tropas estavam ali a gritos, já ordenadas para batalhar. De um lado os gentios, de um lado o povo de Deus. E disse que eles estavam a gritos. Quem assistiu o filme 300 aqui? Uma minoria. Mas no filme 300 a gente vê as tropas simplesmente gritando. Amém? E nós vamos fazer um exercício aqui nessa manhã. Começa com o pé aí, como se estivesse marchando. Pronto, mas essa aí é para procissão. Não é para guerra, não. Para guerra é mais firme, sim ou não? E um barulho ensurdecedor, e de repente estavam gritando, vamos lá, todo mundo. Ó, o povo da Lapa é interativo, hein? Vamos lá, de novo, 1, 2, 3. De novo. E estava o povo gritando. Preste atenção agora, olha para cá. Aleluia! Versículo 23, estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas. Diga comigo, as mesmas coisas. E Davi fez o quê? Agora veja o versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, temiam grandemente. Deixa eu te ensinar algo aqui. Barulho não é sinônimo de convicção. Aleluia. Porque o povo estava gritando, o povo estava marchando.
mas tudo tremendo. Tudo com as pernas bambas, diante de um gigante. E por que eles estavam com as pernas bambas diante de um gigante? Porque eles estavam atentando para a aparência e se esquecendo da sua essência. Atentando para a aparência e esquecendo da essência. Versículo 25. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu, pois subiu a afrontar a Israel. Aí olha só, a quem o matar, o rei Saul, lhe dará grandes riquezas, e lhe dará a filha como mulher, e a casa do seu pai, meu Deus, se fosse no Brasil isso aqui valeria muito, isentará de impostos. Oh glória, aleluia, meu amigo, vou te contar, a promessa era grande, viu? Então, veja, diante de Davi e diante do exército todo, havia uma aparência, havia sim um gigante, mas havia também uma promessa. Diante de Davi havia o gigante e havia a promessa. Diante das tropas havia o gigante e havia uma promessa. Tanto é que a gente acabou de ler, as mesmas coisas foram ditas pelo gigante. Não diz que ele mudou uma só palavra, foram as mesmas coisas. As coisas que as tropas ouviram, Davi ouviu também. Quem está aqui? Glória a Deus. Mas qual foi a diferença, meu irmão, entre Davi e os demais? É que os demais decidiram focar, atentar na aparência. E Davi, no entanto, decidiu focar na essência. Então, o que é que eu quero te dizer nessa manhã, meu irmão? Deixe toda e qualquer aparência de lado. Foque na essência. Foque na sua identidade. Foque em quem você é e naquilo que você carrega por dentro. Porque não é só o fato da gente gritar, não é só o fato da gente correr, não é só o fato da gente bater o pé e fazer barulho. Não, meu irmão, a gente tem que ser movido por convicções. A gente tem que ser movido por uma consciência de identidade. Então, diante de todos nós, tem gigantes, mas diante de todos nós também tem promessas. Alguém já teve uma promessa de Deus para a sua vida aqui? Alguém já recebeu uma palavra da parte de Deus sobre a sua vida? Então olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: fique com a promessa. Diga: atente na promessa. Diga para ela: fale a promessa. Fale a promessa. Ei, meu querido, o tempo que você gasta para falar a circunstância, o tempo que você gasta para falar não posso, não consigo, é grande demais. A terra é boa, mas tem gigantes, mas isso, mas aquilo, é o mesmo tempo que você investe para falar aquilo que Deus te prometeu. Glória a Deus. E veja que eu usei propositalmente as palavras gastar e investir. Porque quando você murmura, quando você considera o quadro natural, quando você se considera o gigante, você está gastando tempo. Porque isso não vai te levar para lugar nenhum. Mas quando você investe tempo, oh glória, atentando para a promessa, isso vai transformar e vai ser a pedrinha que vai derrubar o seu gigante.
dizer para você nessa manhã, chegou o tempo, e esse é o tempo, de nós, filhos de Deus, sermos conhecidos como, de fato, o povo mais maluco dessa terra. Porque pode tudo estar contrário. Mas isso não nos demove da posição de adorador. Isso não nos demove da posição de alegria. Isso não nos demove da posição de paz. Porque nós estamos sendo movidos não por aquilo que nós estamos vendo, mas nós estamos sendo movidos pela promessa. Você está aqui ainda? Eu lembro de um episódio. Não tem ninguém marchando, viu, gente? Não são os filisteus, não. Mas eu lembrei de um episódio de Pedro. E eu ministrei sobre isso num culto de quinta-feira aqui. Pedro vindo andar sobre as águas para o encontro de Jesus. Mas o que fez Pedro naufragar? Atentando, porém, na força do vento. Então, o que é que eu estou te dizendo hoje pela manhã, meu irmão? Desconsidere o natural e comece a andar considerando o sobrenatural. Quem você é em Cristo? Quem você é em Cristo? Estou perguntando, quem você é em Cristo? Mais que o quê? O que mais que você é em Cristo? Sacerdote, rei, nação santa, povo de propriedade, comprado pelo sangue, abençoado. Então é dessa realidade que a gente precisa se apossar. Sabe uma boa oração para você fazer na sua vida? Salmos 91. Não estou falando em deixar sua Bíblia aberta na sua casa, empoeirada, com páginas amarelas, porque ela te protegerá. Não. Sabe o que você tem que fazer, meu irmão? Tornar o Salmo 91 pessoal na sua vida. Não é aquele, eu habito. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Ele é o meu refúgio, o meu baluarte, o meu Deus, é nele que eu confio. Ele me livra do laço do passarinheiro, ele me livra da peste perniciosa, ele me cobre com as suas penas e debaixo das asas dele eu estou seguro. Aleluia! Glória a Deus. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Porque lá fora o mundo está dizendo, olha, o mundo está ruim, a crise, e isso e aquilo, e veja bem, e isso e aquilo outro. Ei, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como vai chegar, eu só sei que vai ser provido, porque eu estou no esconderijo do Altíssimo. É isso, querido. É essa convicção. Davi enfrentou aquele gigante porque Davi era movido por convicções. Davi não era movido por sentimentos. Davi não era movido pelo que os olhos naturais dele estavam vendo. Não, ele sabia o Deus que ele tinha. Ele sabia o tamanho do Deus que ele servia. Ei, você sabe o tamanho do Deus que você serve? 3 améns. Você sabe o tamanho do Deus que você serve? Eu vou voltar lá para o UDI e cantar aquela música. Meu Deus é um Deus grandão.
Vou chamar as crianças para ensinar a gente. Meu Deus, não é um Deus pequeno, não é um Deus que cabe numa caixa. Ele é muito grande. Ele é abundante. E me permita com toda ousadia na manhã de hoje dizer, Ele é maior e melhor do que o seu salário. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é o seu Deus, irmão? É o seu salário? É o seu emprego? Mama Jen falava várias vezes, ei, o seu Deus é maior do que o seu salário. Não limite o que Deus pode fazer na sua vida pelo que você recebe, pelo que você trabalha. Aleluia! Porque se você está no braço natural, meu irmão, vou te dizer, você vai continuar no braço natural e você vai ter aquilo que o seu braço natural pode alcançar. Mas se você decidir descansar no Senhor e entender que Ele pode te surpreender e os ventos podem vir do norte, do sul, do leste, do oeste, provisão vai chegar sobre a sua vida. Provisão vai se manifestar sobre a sua vida. Eu não estou aqui, querido, simplesmente falando de dinheiro, eu estou falando de qualquer área. Amém. Glória a Deus. É pecado trabalhar? De jeito nenhum. A Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Aquele que não trabalha, não coma. Ô glória, que conselho maravilhoso. Que palavra eclesiástica de salvação. O que não trabalha, não coma. É verdade. Mas, querido, nosso trabalho não pode ser o nosso Deus. Aleluia. Não pode. Eu lembro de uma ocasião, ô glória. Quando nós fomos casar. Estou falando isso, talvez alguém precise, irmãos, disso hoje. Quando a gente foi casar, meu irmão, a gente começou a crer, declarar as coisas, ela de um lado, eu do outro. Ela começou a se mover para a festa de casamento. Ô glória, é lícito, amém? E eu comecei a me mover para a lua de mel. E na ocasião ela declarava, e eu vi ela declarando, quando chegar no dia do casamento, eu não terei R$1 a pagar para nenhum fornecedor mais. Ela declarava isso. Aleluia. E a irmã tinha um desejo, um sonho, ó. Qual era o sonho? Lua de mel, ali, bem pertinho, sabe aonde? Em Londres. Era o sonho dela. Preste atenção, a gente vai entrar num equilíbrio aqui. Amém? Era um sonho dela. E sabe de uma coisa? Lá vem a faca. A gente não saiu por aí compartilhando com as pessoas os nossos sonhos para tentar fazer Deus se mover ao nosso favor. Mas eu lembro, queridos, que ali declarando a palavra entre nós e confessando a palavra entre nós, sem dar recado, Deus começou a se mover. Amém. Irmãos, eu lembro como hoje nós sentamos numa mesa de buffet, como é que chama? Buffet. E aí, naquela mesa, conversando com os fornecedores, a gente começou a falar do coração da gente, olha, a gente quer casar, mas a gente quer assim, a gente quer algo mais simples, é para a família. E a gente não foi lá dizendo, eu quero isso, eu quero aquilo. Rapaz, o cara olhou para a gente e disse, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou estar de mudança, eu vou morar nos Estados Unidos, e de fato foi. Mas eu venho fazer o casamento de vocês. Aí a gente olhou para eles, como assim? Aí ele falou, e tem mais.
eu vou colocar, o que é que vocês, ó, vai ser finger food, vai ter mesa de frios, vai ter jantar e vai ter salgados. Irmão, o preço que ele fez para a gente. Não pagava nem, eu acho que nem os salgados, praticamente. Aleluia. E Deus se moveu para fazer acontecer. Esse casal hoje, eles estão nos Estados Unidos, eles são os cozinheiros das estrelas nos Estados Unidos hoje. Eles cozinhavam para o Gugu, para outros líderes, para outros celebridades, E eles vieram fazer nosso casamento. Os milagres começaram a acontecer. Confesso que eu tive uma raiva santa da irmã, porque eu disse, amor, achei uma passagem maravilhosa, está promocional, olha aí que coisa bem. Vou comprar. Não compre, porque eu não sei se é nessa data que a gente vai casar. Eu não sei se vai ser nessa data mesmo. Rapaz, irmãos, eu orei muito, eu dei glória a Deus, aleluia. E passou o tempo. Mas deixa eu te dizer, a passagem dobrou de valor. E a provisão chegou. Chegou do mesmo jeito. Querido, eu preparei todo o apartamento. Eu estava solteiro, mas eu preparei o apartamento para casar. Então eu dizia, já vou fazer, porque quando casar já vai estar pronto. E aí, queridos, quando a gente casou, faltava só o quarto de hóspedes. Somente. E eu casei e teve um ímpio, presta atenção, um ímpio, que ligou para mim, aí disse, olha, eu não vou conseguir estar na sua festa, eu queria muito estar, nós casamos 30 de dezembro. Eu não vou conseguir estar na sua festa, mas eu coloquei um valor para você, um presentinho na sua conta. Um ímpio. Queridos, eu não estou brincando. Foi a conta exata. Quando eu fiz o orçamento, por favor, faça o orçamento dos planejados para o quarto de hóspedes. Quando o cara me entregou o orçamento, que eu olhei para a conta, eu digo, não. Porque Deus faz, querido. Amém. Onde eu quero chegar? Você não tem que depender do seu salário. Você tem que depender em Deus, em confiar em Deus. Glória a Deus. Ei, deixa eu te dizer, Deus foi tão abundante, porque Deus é sempre assim. Eu não sei as suas experiências, mas as minhas, eu sempre creio de uma forma e Ele chega e faz mais. Para mostrar que Ele é abundante mesmo. E naquela viagem, nós não fomos simplesmente para Londres, a gente começou por Lisboa, foi para Paris, de Paris foi para Londres, de Londres foi para Roma. E foram 20 dias de lua de mel. Ô, glória! Aleluia! Aleluia! Mas Deus fez acontecer. Agora preste atenção, Deus ele sempre vai ter prazer em satisfazer os desejos do nosso coração. Mas a gente tem que ter cuidado com caprichos também. Deus sempre nos prometeu o seguinte, Cida, que as nossas necessidades seriam supridas. Isso é uma promessa para todo mundo que está aqui. Deus não quer ninguém sem a sua necessidade suprida. Deus quer todo mundo vivendo com com seus suprimentos, sem faltar, tendo para comer, tendo para vestir, é vontade de Deus. Você está aqui comigo? Isso é uma vontade de Deus. E em alguns momentos a gente pode ter alguns sonhos do coração que são lícitos e Deus vai honrar.
Mas a gente tem que ter cuidado, porque, por exemplo, tem gente, e eu não estou julgando o coração de ninguém aqui, por favor. A gente vai dizer, não, eu quero uma Lamborghini, eu quero uma Ferrari, eu quero um Porsche. Ok, mas para que você quer? Aleluia. Qual o objetivo? Porque se for simplesmente para ostentar, eu vou te dizer, Deus não está envolvido com esse tipo de sentimento e petição. Quem pode dar um amém? Mas se a gente vive para servir o reino, ei, deixa eu te dizer, querida, as tuas necessidades são supridas em Deus. Aleluia. Diga para você mesmo nessa manhã, não vai me faltar nada. Eu vou ter para comer, eu vou ter para vestir, eu vou ter não somente para mim, mas para compartilhar. Isso é a vontade de Deus. Não vai faltar nada. Mas você precisa entender em como lidar com os seus gigantes. Talvez você esteja dizendo isso hoje pela manhã. E ao chegar em casa, você lembre de um monte de boleto para pagar. Talvez você esteja dizendo isso pela manhã. E vivendo uma pressão em alguma outra área da sua vida emocional, no corpo, de saúde. Mas deixa eu te dizer, não atente para o gigante. Não olhe para o gigante. Considere a palavra, declare a palavra, creia na palavra. Não somente no culto de domingo, mas na sua semana, no seu dia a dia. Aleluia. Eu vou encerrar com isso. Eu lembro de uma ocasião ainda jovem, sou jovem, mas mais jovem, onde eu estava sendo muito usado por Deus para curas. E agora eu vou sair do foco financeiro para essa área de saúde. E orando por pessoas nessa ocasião, uma vez Deus me levou a orar por uma criança de 2 anos e ela foi curada de leucemia. E quando ela foi curada, queridos, de repente, começaram ataques sobre a minha vida, jovem. E eu comecei a ter umas dores de cabeça fortes. E a minha cabeça começou a girar. E eu comecei a ouvir uma sugestão dizendo assim: você está doente. E a sugestão dizia: você tem orado por cura, mas é você que está doente. E sabe o que eu comecei a ouvir, queridos? A voz me dizia, não audível, mas era a voz dizia assim, na mente: você está doente e eu vou te dizer o que é, um tumor no seu cérebro. A voz começava a falar comigo. E eu jovem, querido, eu comecei a ficar preocupado. Queridos, eu não dizia a ninguém, mas eu ia para casa, quando estava na casa dos meus pais, quando eu deitava na cama, tudo de novo, e forte, e forte, e forte, e forte. O que é que eu estava fazendo ali? Atentando nas aparências. Mas teve um dia, querido, que eu me levantei daquela cama. E eu levantei com a ira santa. Sabia que tem coisas na sua vida que só vão findar quando você se levantar em ira santa para resolver? Amém. Enquanto você conviver pacificamente com elas, elas não serão resolvidas? E eu levantei, meu irmão, e quando eu levantei, era madrugada, e eu não quis saber se era madrugada ou não. Eu não quis saber se os meus pais estavam dormindo ou não, porque, preste atenção, eu sei que é válido ter esse cuidado. Mas às vezes a gente está se preocupando tanto com as pessoas que a gente não está fazendo aquilo que é necessário para mudar algo na nossa própria vida.
A gente está pensando tanto no que os outros podem achar do que a gente vai fazer, que a gente não está obedecendo os comandos de Deus para nós. E eu lembro, querido, que eu levantei da cama e eu dei um grito. E há um livro e uma leitura que fala sobre essa questão. Disse que tinha um homem que tinha um cachorrinho chamado, vou dar um exemplo, Totó. E todas as vezes que ele ia sair de casa, ele olhava para o cachorrinho estava seguindo ele. Aí ele dizia, Totó, volta para casa. E Totó continuava seguindo ele. E ele, Totó, volta para casa. E Totó continuava seguindo ele. E teve uma hora que me permita usar a expressão, e não se assuste que eu vou dar um grito agora. Ele olhou para trás e fez, Totó, para casa! Aí Totó, foi embora. Quem está aqui? Pronto. Naquela noite, foi uma noite que eu levantei, não para falar com o Totó, mas para falar com uma sintomatologia que estava sobre o meu corpo. E com a voz que falava para mim. Aleluia. E eu disse, Satanás, hoje eu falo, eu vou deitar, eu vou dormir, a minha cabeça não vai girar, não vai mais doer. Aleluia. Desse jeito, querido, sem exageros. Talvez você diga, Deus não é surdo, eu sei que Ele não é. Mas eu não estava falando com Deus. Não estava falando com Deus. Aleluia. Glória a Deus. E sabe, meu irmão, na hora que eu deitei minha cabeça no travesseiro, instantaneamente a dor cessou. E naquele momento Deus falou comigo e Ele disse, olha, o Espírito falou no meu espírito, você não tinha nada disso. Mas se você tivesse aceitado a sugestão, você teria. Então eu quero dizer para você nessa manhã, não aceite a sugestão de muitas vozes sobre a sua vida. Não aceite a sugestão de coisas que tentam te paralisar, te dizer o que você pode ou o que você não pode. Fique com a palavra. Se submeta à palavra. Creia na palavra. Dance a palavra. Celebre a palavra. Celebre a palavra. E você vai ver que nada contrário ao que está escrito nessa palavra vai prevalecer sobre a sua vida. Qual é a grande questão, meu irmão? É que tem muitos crentes querendo um evangelho mágico. Um evangelho místico. Não, pastor, ore por mim, coloque a mão aqui na minha cabeça, resolva o meu problema. E em alguns momentos os dons vão operar para isso. Mas, querido, faça algo pela sua vida. Se levante por dentro. Se levante na palavra, declare a palavra, confesse a palavra, viva a palavra. Glória a Deus. Aleluia. E você verá o impacto do que essa palavra vai trazer na sua vida. Amém? Amém? Aleluia, vamos ficar de pé. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado por tua palavra. Você pode levantar as suas mãos. Agradeça a Ele pela palavra. Agradeça a Ele pelas promessas. Coloque diante dos seus olhos as promessas de Deus para a sua vida. Nós estamos fazendo esse exercício durante esse tempo, durante essa estação. Coloque, traga à memória cada palavra, cada promessa.
Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada palavra se cumprindo. Obrigado, Pai, pela manifestação da Tua vontade plena na nossa vida. Obrigado porque nessa manhã nós decidimos não ficar com aquilo que a gente tem visto, com aquilo que a gente tem sentido, mas nós decidimos ficar com a Sua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é a verdade. Obrigado porque nada nos falta. Obrigado, Pai, por toda a provisão na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor. Aleluia. 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 Você começa a se alegrar, você pode se alegrar nessa manhã. Sem instrumento, sem som, sem voz, sem melodias. Meu irmão, você pode se alegrar nessa manhã. Você pode se levantar no seu espírito, entendendo que a boa obra que começou na sua vida, ela vai ser completada. Ei, pegue a pedra, e essa pedra hoje é a sua voz, é a sua fé. Arremesse contra os gigantes e diga: está acontecendo, está acontecendo. O Espírito está se movendo. Eu creio, eu vejo, eu creio, eu vejo, eu falo. Oh, aleluia! Obrigado, Pai, por toda a provisão. Chamamos toda a provisão. Oh, aleluia. Oh, graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor, por um ambiente do Espírito. Obrigado porque a nossa casa não é um ambiente para incredulidade. Obrigado porque a nossa casa não é um ambiente de murmuração, não é um ambiente onde a gente abre a boca para contradizer o que diz a palavra. Oh, obrigado pela nossa casa, um ambiente do Espírito, um ambiente no qual nós nos movemos no Espírito, um ambiente no qual nós geramos coisas, no qual coisas acontecem. Obrigado porque nós não estamos limitados a um ambiente físico da igreja. Obrigado porque a gente não precisa esperar o domingo para fazer coisas acontecerem. Obrigado porque nós movemos o Espírito no dia a dia da nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. Oh, graças te damos, graças te damos. Graças te damos, graças te damos, graças te damos. Começa a declarar a palavra, fala a palavra, fale a palavra. Tem coisas sendo destravadas ao abrir da sua boca. Tem coisas sendo destravadas ao abrir da sua boca. Oh, aleluia! 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 Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Chora, mamamamamama, caçorododos. Aleluia. Tem alguém com alguma enfermidade aqui? A gente quer orar por você. Tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade? Se tiver, a gente quer orar por você. Vem cá. Tem alguém? Tem mais alguém? O louvor pode subir, por favor.
Aleluia. 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 Aleluia.
mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso nome é, poderoso nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso nome é, mais forte que tudo é, poderoso nome é, nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém no nosso meio que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém que gostaria de se reconciliar com Ele? Se existe alguém no nosso meio hoje, nessa condição, a gente quer orar com você. Tem alguém? Todos salvos? Todos na convicção de que se o arrebatamento acontecer agora, vão para os céus? Ainda que momentaneamente para os céus? Aleluia! Graças a Deus. Pastor.